Prontinho, mais uma vez estamos aqui no nosso circuito de óperas. Eu e a Andréia hoje. Espero que Opa. alguém mais entre aí, né, Andréia? Eu acho que a Neuva deve vir hoje aí, será? Vamos torcer? Vamos ver, vamos esperar, né? Vamos esperar, porque hoje é a nossa última ópera do Mozart, tá? Última Hum, ópera do Mozart. A gente já teve aí quantas óperas? Umas 6 óperas? por Acho que umas aí. 6 óperas, né? Hoje é o 10º encontro do circuito, então um número redondo aí, já 10, né? Então algo relevante aí pro clube, né? A nossa próxima ópera será uma ópera do, Uhum. do Beethoven, né? Fidelio. E depois acho que a gente entra nas óperas italianas, se eu não me engano. Se tudo estiver encaminhado, acho que é isso mesmo. Esse encontro sobre o Beethoven deve ser ali até o dia. Acho que até o dia 20 de julho deve acontecer. Então é isso. Vamos lá então, André. É como temos só nós dois aqui, então o nosso encontro será um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, né? E vamos lá então. Primeira coisa interessante a notar aqui é que eu fiz uma escolha de uma produção brasileira, né? Então aqueles que forem assistir a ópera que eu recomendei lá no grupo, né? Perceberá então que escolhemos uma produção brasileira, né, de São Paulo. Sim, sim. O que foi muito legal, nossa, escutar em português lá o negócio, que emoção, né? Eu achava que ia ser uma tradução, mas quando eu vi o cara falando em português, cara, muito bom, É, muito massa. muito bom. Então, assim, uma produção em português foi. Quando eu estava escolhendo, né, os links para esse circuito, eu pensei bastante nisso. Eu falei, cara, eu vou colocar alguma coisa aqui. Tomara a Deus que eu ache alguma coisa aqui em português, Que porque aí fera, a muito gente tem bom. vai ter acesso a uma produção brasileira realmente, né? Fomentada até mesmo pelo governo do estado de São Paulo, né? São Paulo, é muito, muito massa, Então, nossa, muito fera. então isso foi um ponto interessante assim da nossa experiência estética, né? De ver os Uhum. diálogos acontecendo ali em português, Em né? português, cara, muito E fera. assim, sem alterar o conteúdo, tá? Dos diálogos, os diálogos são exatamente aquilo ali. Tem algum maneirismo ou outro ali numa piadinha e tal, mas é coisa muito simples que não altera em nada o conteúdo dos diálogos que o libretista do Mozart tinha planejado, né, para a ópera. Muito boa essa parte. Então é isso. Essa daqui é uma ópera que eu coloquei. Porque é o seguinte: essa ópera não estava no circuito. Ela não Hum, estava. Se vocês perceberem, a última ópera, uma das últimas óperas do Mozart, as duas últimas óperas do Mozart são quais? São a Flauta Mágica e a foi Clemência muito. de Tito. Né? Sim. Então, essas são as duas últimas óperas. Enquanto que o Rápido do Serralho é uma ópera já antes do Mozart ter entrado na maçonaria. Mozart entra na maçonaria em 84, né? Nossa. 1784. E aí, depois da entrada dele na maçonaria, ele produz, então, 5 óperas, né? Ele Uhum. produz As Bodas do Fígaro, ele produz o Dom Juan, Così fan tutte, a Clemência de Tito e a Flauta Mágica, né? Antes, ele tinha produzido qual ópera? Ele tinha composto qual ópera? Exatamente o Rápido do Serralho, né? Então, dessas 6 óperas aí, essa ópera, o Rápido do Serralho, acabou entrando depois do circuito, por escolha minha, mas ela é uma ópera antes dessas outras, né? Então, Entendi. assim, ela tem certas temáticas até filosóficas de liberdade, sobre liberdade, né? Só que não é uma ópera com aquela cara bem iluminista e bem maçônica que ele queria, por exemplo, nas Bodas de Fígaro, né, contra o direito do seu feudal,
no Dom Juan, aquela coisa do cara querendo dominar tudo e a todos, e também na Flauta Mágica, que é uma ópera tradicionalmente conhecida pelo seu caráter maçônico, iluminista, né, do conhecimento, da virtude, desse ideal do homem racional, do homem que domina a natureza com seu conhecimento. Né? Então, o Rápido do Serralho foi incluído por mim aqui na nossa lista depois, por isso que é uma ópera que ela é fora da cronologia do que a gente vem acompanhando, tá? Então, às vezes as pessoas podem estar acompanhando a gente e pensam, nossa, mas essa obra é uma obra que era um pouco, talvez, diferente das outras. Ela realmente é um pouco diferente porque ela foi feita numa certa tendência diferente do que ele vinha seguindo a partir de 84 até a morte dele em 91. Então é isso. Então vamos lá. Os comentários, então. O que eu separei aqui? Minha proposta com a Andréia aqui é de que eu coloque meus comentários, né, minhas anotações, e aí ela vai interferindo, vai concordando, vai discordando, né, pra gente trazer pelo menos alguma coisa a vocês aqui. Então vamos lá. Uma coisa interessante, então, é que até o minuto 20 dessa ópera a gente tem a apresentação do tema da ópera. Então fica mais ou menos 20 minutos ali apresentando isso. O que é esse tema, então? É o tema da fidelidade, é o tema da liberdade, né? Ou seja, de cuidar do amor, do cuidado com a pessoa, né? O cuidado que a gente tem que ter, né? Com pessoas amada, que estão ao redor da nossa pessoa amada, né? Mas principalmente a temática é exatamente sobre liberdade e fidelidade, né? Eu falaria perdão também. Eu acho que tem um quesinho de perdão aí, né? Assim, na hora que tá finalizando já, ele fala que ele abraça o inimigo, o filho do inimigo dele, mas ele fala, caramba, eu aceito tudo isso, né? De novo, eu não vou pagar o mal com o mal, um negócio assim. Eu achei muito, muito massa essa parte. Sim, exatamente. Assim, o perdão, né? Isso, o perdão acaba entrando, a misericórdia, né? Literalmente a misericórdia. Sim. Mas é isso ali, quando tu assistir na ópera, nesses primeiros minutos ali, 20, 25 minutos, o que aparece a mim é sobre liberdade, sair de um cativeiro, fidelidade, né? O quanto que a pessoa consegue ser fiel mesmo com os assédios exteriores, né? Então, mas é claro, a questão do perdão é um tema geral da ópera que tá incluído aqui, né? Então eu posso até anotar aqui nas minhas anotações aqui, então os temas gerais da ópera, exatamente liberdade, fidelidade e perdão. E ele sempre está envolvido nessa questão do amor também, né, Bruno? Assim, todas essas óperas assim tem esse tema, né, de amor pela amada, Isso. Amor eterno. Sempre está envolvido, assim. Exatamente. Tem a ver, né? Eu vou até apresentar aqui no... Você está num computador aí, André? Você consegue... Ou você está no celular? Computador? Não, eu tô no PC, né? Tô no tá. Eu vou compartilhar aqui meu documento aqui, que tem minhas anotações, que aí fica... Fica mais fácil. Pelo menos vai acompanhando aqui. E até eu vou editando aqui junto também. Pois é, e aí outra coisa interessante, além dessa questão do tema, né? A gente tem essa tensão entre o Ocidente e o Oriente, né? O nosso Belmonte aí, né? Que é esse camarada que perde a sua amada, que perde também que perde o seu criado também. Ele é um cara ali da Espanha, né? Um cara da Espanha. Enquanto que a história se passa onde? Na Turquia, né? Na Turquia, adorei. Acho da Turquia. Então, assim, e a gente percebe durante a peça claramente esse embate, né, entre o oriental e o ocidental, né?
e essas culturas chocando, essa maneira de lidar com as mulheres, essa maneira de lidar com o amor e o casamento, né? E, então isso é uma coisa interessante de ser notada. Né? Outra coisa, o terceiro ponto aqui, o terceiro comentário quando o Belmonte chega, né, ali na Turquia, e ele começa a questionar o Osmin, né, que é o criado ali, né, criado. O governante ali da casa, né, do palácio, do serralho, né, ele... O quanto que ele se incomoda com perguntas, com questionamentos, né? Tem um ruído aí de comunicação, né? Eles não se conectam bem, assim, nessa área de comunicação, né? Da assertividade. Exatamente. Então a gente já tem mais uma questão aí cultural, até mais uma questão entre o Oriente e esse Ocidente aí, né? E super atual também, né? Super atual. Super atual. Ou seja, o que tenta levar à frente aqui o Mozart é de que aqueles que moram ali, que vivem mais ao ocidente do planeta, eles têm uma perspectiva de questionamento, de reflexão e de pensar sobre as coisas de maneira um pouco mais aberta. Sim. Enquanto que aqueles que estão ali no mundo mais oriental, a partir da Turquia, é claro, e indo por todo o Oriente Médio, etc., parece que a questão do questionamento, da reflexão, é mais limitada, né, e que as coisas são meio pré-determinadas. As coisas são assim e pronto. Né? Não há o que questionar. Então eu percebi aí essa questão, essa exigência do ocidental em relação ao oriental, no sentido de ter uma sensatez, de ter um pouco do uso da razão, de aceitar um pouco. Né? O que você acha disso? Eu acho interessante que o pessoal da Turquia, assim, eu assisti algumas séries, assim, que eles não aceitam a bigamia, né? E eles matam mesmo, assim, sem dó, né? Eles são bem céticos, né? E é isso. Não tem atualidade lá, não, assim, não é atual o negócio, não, é antigo mesmo, assim, é rústico. Teve 2 mulheres, está morto, né? Já vai morrer, já. Não tem Isso. vamos conversar, não tem se vamos conversar, não, já vai, já mata mesmo. Deixa eu só pegar a lista de personagens aqui da ópera. Estou editando o documento aqui já para deixar ele pronto para só publicar depois. Vamos lá, continuando. Outro ponto interessante é o quanto que irrita um servo inteligente, um servo esperto, um servo desenvolto, né? Como é o caso do nosso Pedrilho, né? Ele irrita muito exatamente um outro criado, um servidor do palácio ali, que é o Osmin, né? O que cria já uma rivalidade ali, né? Entre populares, né? Entre os menos nobres. Verdade. Então, assim, é algo estranho e provocativamente colocado pelo Mozart nas comédias exatamente para causar um espanto no público, ou seja, trazer à tona que certos personagens populares das camadas mais simples da população têm também inteligência, têm também esperteza. De que a esperteza e a inteligência não é restrita apenas a uma elite, apenas aos nobres, né?
Então, o Mozart ele faz isso de maneira muito fluida nas óperas dele. O Shakespeare também faz isso muito bem. O Molière faz isso muito bem. Né? Por isso que são gênios, né? Porque conseguem trabalhar as camadas populares de maneira muito natural e até muito realista. Espontânea, né? Isso, Espontânea. exatamente. E isso Muito incomoda legal. bastante aqui os olhares um pouco mais preconceituosos, né? Sim. Para essa época aqui, né? E que depois esse tipo de olhar foi levado para os racistas, né? Os racistas começaram a olhar pro negro africano, né? Como inferior, como né, só apenas pela cor da pele, né? Sim. Então isso a gente pode reverberar para outras camadas aí da sociedade, né? O que não é o branco europeu, logo não é tão inteligente, não é tão esperto, não merece tanto com as coisas como os outros, né? É aí que vem o preconceito, né? Exato. Uma coisa interessante é que o nosso Pachá aí, né, o nosso alto funcionário aí do governo turco, que é o Selim, ele é um cristão convertido. Isso é uma coisa interessante, viu? É, né? Ou seja, quando ele fala, olha, né, sou um cristão convertido, há uma perspectiva de mostrar um pouco de civilidade, né? Há a perspectiva de mostrar um pouco de oposição a um lado mais selvagem, mais bruto, mais bárbaro da sociedade, né? Ou seja, ó, estou aqui na Turquia, onde as coisas funcionam de uma certa maneira um pouco mais grosseira, né, mais bruta, mas eu sou um cristão convertido, ou seja, eu sou um pouco mais civilizado, um pouco mais, né, como posso dizer, misericordioso, talvez. Né? Então, esse caráter misericordioso que aparecerá ao final da ópera, pode ter certeza que tem uma influência dessa conversão cristã do Pachá. E ele foi corajoso, né, para falar assim, enquanto ele era cristão lá, né? Enquanto ele acreditava em algumas coisas. Vou abrir minha janela aqui, ficou quente. Ele foi muito corajoso, muito mesmo. Uma coisa que eu gostei muito foi na hora do vinho lá, né? Deus barco lá. Isso. Que ele falou, toma aí também. Toma aí o vinho aí, né? Para você melhorar também. Isso. Foi muito legal. A gente vai chegar lá nessa parte aqui. Aí, o que mais que eu posso falar aqui? Sobre a comédia, né? O quanto que a comédia, então, a característica da comédia, tornar, né? Sim. Os mais simples, os mais populares protagonistas, né? E aí o Pedrilho aqui é o cara que está meio que organizando todo o plano de fuga, né? Ele participa ativamente desse plano, né? Mostrando a inteligência, a capacidade de planejar, a capacidade de prever situações, de prospectar coisas, né? Então, Sim, isso não é restrito apenas ao branco europeu privilegiado, né? Então, o nosso criado aqui também pode muito bem parar para pensar nas coisas, né? Talvez ele tenha até mais elementos concretos para planejar as coisas do que o seu senhor que está chegando ali, né? Até pelas vivências dele, né? Exatamente. Durante os anos. Isso. O Pachá e tal, o amor, né? Então a gente tem o quê? O que acontece durante mais da metade da ópera? Muitos cantos e muitos duetos de lamentação, né? Saudade, Ou seja, né? de saudade, de um amor que não se realiza, né? A angústia de não ter a pessoa amada, né? Então, sim. Nós temos o Belmonte cantando várias vezes assim, a Constanze várias vezes cantando assim. A Constanze até mais ou menos 1h30 de ópera, ela não tem nenhum tipo de expressão de sentimento ou de emoção boa, sabe? É sempre melancolia, é sempre uma angústia, um sofrimento, arrependimento, sabe? Então, é interessante notar, então, que eles cantam durante boa parte da peça
esse amor que não se realiza, né? Uma coisa de coragem que acontece mais à frente é a Constance, ela assumindo o seu amor pelo Belmont, né, para o Pachá, né, que ele aceite ela, que ela nunca será amante dele, porque ela, na verdade, já tem dono, já tem um amor que é o Belmonte, né? Então, é muita coragem, né, da Constance, né? Ela tem uma lealdade com ele, né? Ela é leal, né? Exatamente. Então, tem uma lealdade aí que realmente é heróica, né? Ela é uma heroína e está aí resistindo aí a sua escravidão, né? A esse assédio do senhor, né? Que quer possuí-la amorosamente, sexualmente, né? Então ela pede respeito, né? Ela pede respeito. Isso é muito interessante, né? É uma ópera também que está falando sobre respeito. Vou colocar aqui nos temas também, né? Uhum. É uma ópera que está pedindo respeito, ou a gente pode chamar de dignidade, né? Então são temas aí gerais. Indo mais à frente, temos aí, é claro, a constatação de que o amor não se conquista com violência nem com gritos, né? Então tem um duetinho ali sobre isso, né? Então o amor é algo que tem que ser cultivado, né? Conquistado, né? Exatamente. Então nada de violência, de gritos, né? É, e a Blonde... pode falar. Que ele fala, eu não lembro quem fala agora, mas teve uma parte que eu não sei se foi o mordomo lá, os caras lá do palácio, que fala assim, não se pode, se eu não posso me considerar pelo afeto com a pessoa, é melhor abrir mão. E eu achei isso muito fantástico, né? Se você não pode, assim, nada forçado, né? No sentido de que deixa ir, né? Deixa voar, né? Isso, exatamente. Foi muito legal essa parte. Aí a Blonde, nós temos a Blonde, que é a criada, né? A loira, né? Aquela loirinha Isso. lá. Uhum. E ela é inglesa, né? Ela é inglesa. E então o que nós temos aqui? É o Mozart exatamente tentando conectar culturas, né? Tentando colocar em uma abordagem cosmopolita a sua ópera, né? Assim como Shakespeare fez, por exemplo, em Antônio e Cleópatra, colocando a peça sendo encenada em Roma, no Egito e na Grécia, né, ao mesmo tempo. Aqui nós temos o Mozart na Turquia trazendo essas várias culturas. Então nós temos os camaradas da Península Ibérica, como é o próprio Belmonte, a própria Constanze, o próprio Pedrilho, né? Nós temos os turcos e nós temos a nossa inglesa, né? E temos eles mesmos, o próprio Mozart sendo um vienense, né? Compondo aquilo ali, trazendo uma ligação de culturas ali. Estamos aqui falando de um iluminismo, do esclarecimento alemão, ou seja, eles também estão querendo se conectar com tudo que é diferente no mundo, tentando trazer essa confluência de culturas, né? Então, nada mais digno do que fazer isso. Muito bom. E aí, é claro, é muito, muito ridículo o que acontece mais à frente, que é o Osmin falando, tendo a Blonde como a sua escrava, ordenando que ela o ame. Ou seja, um amor por decreto, né? Um amor por ordem. Né? Uma coisa que não vai acontecer. E a nossa Blonde fala, ela defende a liberdade enquanto o turco defende o domínio. E aí ela fala, olha, um coração nascido em liberdade nunca se deixa tratar como escravo. Nunca. Liberdade. Isso é um ideal liberal. Nós estamos falando da Inglaterra. Quando nós estamos falando da Inglaterra, nós estamos falando de quê? Dos ideais liberais. Né? Dos ideais liberais. 1780 e pouco, os ideais liberais já tomaram conta da Inglaterra pelo menos aí uns 70, 80 anos. Né? As obras, né, de John Locke já estão andando pela Inglaterra há muito tempo. A Revolução Gloriosa foi no século XVII, no final do século XVII. Né?
Eles já estão aqui, já entrando na sua Revolução Industrial. 1780, 90, eles já estão começando a entrar na sua Revolução Industrial. O capitalismo já está se desenvolvendo, né, na Inglaterra. Então, os ideais, né, liberais, é bom até anotar isso. Os ideais liberais, o que são? É a liberdade, o respeito à propriedade, ou seja, o respeito aos direitos alheios. Sim. E, existindo o Estado, a figura desse poder político soberano, que esse poder político tenha limites. Isso que é importante no liberalismo. Então, qualquer figura política soberana que tenta exercer uma autoridade sobre as pessoas, ela tem que ter limites. E em não tendo limites, todo cidadão tem o direito de se opor a essa arbitrariedade. Né? O livre-arbítrio. Então, a liberdade, então, o poder que o Estado, né, e da sua coerção tem um limite. Sim. Tudo que passar desse limite pode ter uma reação por parte dos cidadãos. Né? E a nossa blonde aqui, ela por ser uma inglesa, então ela sabe muito bem que aquilo ali está passando do ponto de que ela tem uma dignidade, de que ela tem direitos, de que ela é uma pessoa livre e de que ela, então, tem que reagir contra aquilo ali. Né? Ela conhece os direitos, né, dela. Ela conhece os direitos dela. Exatamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, uma perspectiva de lutar contra a tirania. Isso é importante. Então, a blonde, vou até anotar aqui, a blonde, por ser uma inglesa liberal, tem em sua essência social lutar contra a tirania. Tá? Muito bom essa parte. Uma coisa interessante da Constanze, mais uma vez, de maneira muito respeitosa ao Pachá, ela fala, olha, eu não posso te amar, mas eu posso te respeitar. Nossa, a parte é legal, né? Então, isso de alguma forma eu vou estar com você, né? Se eu não puder te amar, eu vou estar, né, próxima. Isso. O amor vai ser transformado de outra forma, exatamente. Né? E isso a gente pode aplicar isso não apenas para as relações mais pessoais e familiares e individuais, mas também as relações sociais. Você não precisa amar as pessoas que convivem com você. Mas você tem que respeitar, né? Eu vou até anotar isso aqui que eu não tinha anotado. Então, isso aqui é aplicável. Quem sabe daí desse respeito não pode surgir uma coisa a mais, né? De tanto que a pessoa respeita a outra, isso pode ser um quê a mais, né? Assim, para a pessoa, pô, olha só, recebi esse respeito, né? Exato. Trazendo quem sabe talvez não foi essa demonstração de dignidade que ela tinha em relação ao Pachá que pode ter influenciado a sua misericórdia lá na frente. Né? Sim, porque todo ato ele é multifatorial. Toda decisão que a gente toma nunca é uma decisão apenas ou racional, ou apenas emocional, ou apenas social, ou apenas familiar, ou apenas financeiramente falando. Sempre são decisões que você toma de maneira muito, muito multifatorial. Nada é muito específico de uma causa só, né? Então, eu acho que isso fica bem claro aqui quando ele toma a decisão de perdoar, de libertar esses cativos, né? Tem algo a mais ali. Né? Que nada é permanente, né? Também. Tudo isso. Pode ser, né? Não tem assim, meu Deus, vai ser tudo certinho e tal. Não, não tem como, né? Assim, nada é permanente, tudo está, né? Isso. Então tá. Então pode ser aplicável esse respeito tanto às relações pessoais privadas quanto às relações sociais e públicas. Tá?
E aí, é claro, o nosso Pachá está querendo obrigar, né, o amor da Constanze. E a Constanze vai pedir a liberdade ao Pachá. Né? Isso é muito interessante. Então, dele mesmo tendo escutado, né, isso dela, de que ela quer respeitá-lo, ele mesmo assim ele fala: olha, eu quero que você me ame, então você vai pensar sobre isso daí, e amanhã você me responde. Né? Como se a pessoa tivesse que escolher amar o outro. Né? Nossa, tem isso. E aí nós temos a fatídica cena, né, do Osmin, né, e do Baco e do vinho. Aham, foi muito legal aquela cena. Então nós temos uma homenagem a Baco, né? O que é o Baco, então? É esse deus do vinho. Deus do vinho. Que é o deus também ali da festa, da comemoração, né? Também da fertilidade, da colheita, né? Então é um deus que ele permite as pessoas a saírem um pouco, a se tornarem um pouco mais leves, mais maleáveis, né? Então vou até anotar isso aqui, um deus que permite sair de si, que permite transitar ao outro, né? É um pouco de ousadia também, ele fala muito isso, Sim. né, durante lá. Uhum. Permite a ousadia, exatamente. Permite ir além de padrões, né? Então é um Deus que vem com essa coisa do delírio, com essa coisa sabe, de mexer um pouco com essa racionalidade que pode ser um pouco rígida demais, inflexível demais. Né? E aí oferece o vinho a Osmin, o Osmin ele não quer tomar por quê? Por que ele não quer tomar? Porque ele é islâmico. Porque ele é islâmico. A religião dele não permite. A religião não permite ele tomar. Né? Literalmente ele não pode beber. Né? E ele, então, isso é mais uma vez aqui o Mozart colocando aspectos, olha aí. Então, vai citar Alá. Olha só, nós assistimos já 10 óperas, essa é a 10ª ópera, e apenas aqui na 10ª ópera que a gente foi perceber uma cultura entrando de maneira mais, uma cultura religiosa, né, oriental, entrando mais forte numa obra de arte que é essencialmente ocidental e cristã, e judaico-cristã, que é a ópera. Então, o Mozart ele se permite a tão grande genialidade que ele traz exatamente a figura de Alá, né? Durante a ópera, né? Então, isso é interessante. Estamos aqui já há 3, 4 meses nessas óperas para perceber essas penetrações culturais na ópera. Né? Além, é claro, da estética, da música, né? É uma ópera linda para se escutar, uma ópera agitada, uma ópera com movimentos rápidos, né? Com abertura muito boa também, como todas são do Mozart. Mas o mais interessante é perceber esse viés cultural que o Mozart está querendo levar para todos. Está querendo dar uma lição para a gente, de cultura. E para aqueles que estavam assistindo ele, que possivelmente não conheciam sobre aquilo. Super atual, né? Muito atual, assim, essa questão de ópera. Muito atual. Eu acho que isso que deixa a pessoa querer mais aprender sobre isso. Porque tá muito real, né? Tá muito atual, é muito o que a gente tá vendo, que a gente vê no dia a dia, né? De alguma forma. Exato. Então, exatamente. Isso que faz de uma obra uma grande obra, né? Sim. Ela ter sempre alguma coisa para falar. Tanto lá nos livros clássicos como aqui, a toada, o movimento é o mesmo, né? De perceber que tem coisas que não terminaram de ser faladas. Né? É porque, assim, geralmente, assim, o que assusta é essa linguagem rebuscada que tem a ópera, mas quando a gente começa a se envolver com a ópera, tem muito mais, vai muito mais além, não é só um som, né? Lá do soprano, lá, né, dos outros lá, vai muito além, a gente aprende muita coisa.
né? Tem muita surpresa aí, tem muita informação, Exato. né? Exato. E quando é assim, e quando você. As pessoas têm muito preconceito, né? Então aqui, ó. Sim. Temos apenas eu e você aqui. Possivelmente entraria aqui talvez mais uma, duas pessoas. Nós temos um grupo com quase 100 pessoas aí no WhatsApp. Sim, isso que me chama Então, assim, atenção, né? por que as pessoas não vêm? Porque elas têm uma imagem de que a ópera é algo muito hermético, é algo ali muito fechado, é algo muito específico, muito Muito erudito, superior, sei lá, muito dá essa impressão. superior, muito inalcançável, né? Mas quando a gente É percebe, é super acessível. super Você é acessível. mais acessível até porque muita obra de leitura que você tem por aí. Então, Muito você pega ali verdade. 3 horinhas ali de sua semana, assiste a ópera, anota alguma coisinha ou outra e pronto, acabou. Cada ópera é uma história, cada ópera é um livro, né? E o livro aberto, cheio de coisa para sair dali. Então, assim, Sim, para sim. mim eu me sinto muito triste porque não se arrisca a se dedicar à ópera. Essa é a Porque palavra, não arrisca, é verdade. porque é uma possibilidade de cultura e de conhecimento tão grande e que às vezes a pessoa só vai se dar conta disso, sei lá, daqui 10, 20, 30 anos, sabe? Ou Fala, poxa, não, né? tinha. Ou não, ou Ou não. não. Né? Uhum. Então, o meu ideal aqui é ousar saber. Ousar saber. Muito Né? fera. Então a Muito gente tem legal. que. Que é um ideal iluminista. Né? É um ideal iluminista. Saber, Chega, saperial. Né? chega a ser algo terapêutico estar aqui, né? Assim, estudando isso. É legal isso. Acho que se todo Exatamente. mundo soubesse, né? Isso. Assim, lá no grupo, talvez, não sei, de trazer Uhum. um, né? Assim, um resumo, mais, não sei, assim, usando a sua criatividade aí, Bruno, Uhum. de você incentivar, enfim, essa é uma sugestão, mas Uhum. trazer esse público do livro mesmo, do clube do livro, para entender um pouco como funciona aqui, cara, a gente vai ter muita gente aqui, Bruno. Tenho certeza disso. É aquela, né? Assim, eu vou fazendo as coisas no limite que eu posso, sabe? Então Sim, sim. eu também não vou ficar forçando muita coisa, sabe? Porque eu coloco lá a sinopse da ópera, sabe? Eu vou estimulando, eu coloco sempre um encontro gravado. Eu gravo exatamente para a pessoa Aham. se dar a chance de assistir, sabe? Sim, sim, Então, muito se ela sério. se der a chance de assistir, ela vai se empolgar, querer participar e etc, sabe? Então, Uhum. isso que é interessante. Mas assim, Muito bom. eu não tenho interesse em ficar convencendo ninguém, sabe? Assim, seria muito bom, sabe? Mas Não é uma espécie de convencimento, assim, é uma coisa assim, caramba, isso pode ser legal, né? Assim, é, igual você já está fazendo, enfim, né? De trazer essa isso. sinopse e tal. Eu acho que É, é mais a curiosidade também, né? Caramba, o que é isso aí? Eu tô aqui por causa da curiosidade. Eu não sabia o que era, e eu aham, falei, cara, eu vou usar, então tô aqui, isso. né? Infelizmente Então, um também a pouco gente tem uma isso. cultura, a gente tem uma cultura musical muito contaminada, Uhum. né? Muito Sim, contaminada. daí também Então as tem a ver. pessoas têm um preconceito com a música, né? Com a música erudita é muito grande, né? Muito, Então a pessoa é verdade. acostumada a assistir, a ouvir só rock, pagode, sertanejo, samba e não consegue escutar coisas diferentes, sabe? Sim, Infelizmente, a sociedade hoje em dia, as pessoas não conseguem dedicar tempo, ter paciência para as coisas. E a ópera é isso. exige um pouco de paciência. Exige ali 2 horas, Existe. 3 horas, 4 horas, né, de paciência com o conceito, de dar uma chance para o objeto se manifestar. É isso. Né? E aí? Eu acho que é isso. É o processo. Eu acho que a Exato. pessoa não tem paciência com o processo, ela quer o resultado. Eu acho que é um pouco Exato. isso, Exato, né? exato. Então, assim, É um pouco o nosso isso. clube não tem a perspectiva de ser um clube infantiloide, sabe? Infantil, Aham, de trazer, por exemplo, vamos estudar, vamos ler obras clássicas. Aí vocês só vão ler só apenas romances. Vai ler só é apenas, isso. sabe? Vamos, vamos fazer um encontro, vamos discutir o quê? Aí chega lá, cada um fala 2 palavras e acabou, sabe? Não, a nossa intenção aqui é aprofundar certas temáticas sem ir para o lado acadêmico. Nosso interesse não é acadêmico, senão a gente estaria dentro da universidade. O nosso Sim, objetivo aqui exatamente. é
exatamente abrir os olhos das pessoas para uma infinita possibilidade de conhecimento que é, por exemplo, a ópera, que é um livro clássico, né? Então, por isso que toda vez eu trago aqui filosofia, eu trago arte, eu trago cinema, eu trago música, eu trago foto de viagem, eu trago... Porque isso aqui é um círculo de cultura. É um círculo de cultura, né? Mas é isso. Feito essa nosso desabafo, vou continuar então. Vamos lá. Então a gente percebe que só apenas em 1 hora, olha só, 1h40 de peça, faltando 1 hora para acabar a peça, nós temos o primeiro encontro do casal separado. Ou seja, é muito tempo. Muito tempo. Quem fica tratando sobre o casal é exatamente as pessoas que estão em volta. É o criado, é a criada, é o selim. Então, o primeiro encontro mesmo é exatamente com 1h42 de peça, o que é muito tempo. Ainda tem um intervalo aí, né? Lá mostra, lá assistindo o vídeo, né? Fala, Isso. intervalo de 20 minutos e tal. Isso. Que é quando tem a transição entre os atos, né, da obra. E aí os dois casais vão cantar, né? O casal aí quem? O Pedrilho e a Blonde e o nosso Belmonte e a Constanze cantando então a esperança, né, de estarem livres e juntos na terra deles. Muito boa aquela parte. Então eles cantam a esperança. Qual esperança? A esperança de estarem livres, juntos e na sua pátria. Isso que é interessante. Então são 3 coisas aí: estarem livres, estarem uns com os outros e estarem na sua terra, né? Estarem na sua terra. Quem, por exemplo, viaja bastante, percebe quando você fica muito tempo fora da sua terra que você começa a sentir falta. Você começa a sentir falta. Eu, quando eu tô viajando, às vezes eu fico mais de 20 dias fora, eu já começo a sentir falta. Já começo a sentir falta. Eu falo, poxa, quero ir pra casa, não aguento mais isso aqui. Pode estar ótimo do jeito que for. Você fala, cara, eu quero voltar pra minha casa. É o pertencimento, né, Bruno? Aquela coisa de pertencer, né? Exatamente. E esse pertencimento é um pertencimento que você pertence, mas você é livre. Então é um pertencimento de liberdade, de que você está junto dos seus. Então, se você está junto dos seus, você está livre. Tá livre. Você pode pegar o carro ali, pode sair para qualquer lugar, né? Não tem que ficar, né, assim, nesse país eu não posso dirigir, enfim, não sei como é que funciona. Isso. Não, só pegar, ligar o carro e sair, né? Isso. Então eles vão cantar o amor, para esquecer o ciúme, porque, claro, estão ali, né? O Pedrilho, que é o criatá, suspeitando da Blonde com o camarada lá, com o Osmin. O nosso Belmonte está suspeitando também da Constanze em relação ao Selim. Então, assim, tá uma coisa. Eles poderiam pegar na questão do ciúme, mas não. Vamos focar no nosso amor, no que nós queremos aqui e vamos seguir adiante do nosso plano, né? O Belmonte confia no amor, ele canta sobre isso durante uns 4 minutos incansáveis, né? De que ele confia no amor e de que ele confia no poder da realização do amor, né? Interessante notar aqui que tem na filosofia pré-socrática, a gente tem a figura de um filósofo chamado Empédocles. O Empédocles, ele acreditava nisso, ele acreditava que o amor, que a natureza, o cosmos, esse mundo aí que a gente vive, ele é composto por 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Os elementos. E que existem 2 princípios. Um princípio que une e um princípio que separa. O princípio que une é o amor. É o amor. O amor que une. E o que separa é o ódio, né? Ele falava isso. Né? Então, o Empédocles de Agrigento, ele falava isso. Né? Tem até uma tragédia sobre o Empédocles, viu? Tem uma tragédia escrita pelo Friedrich Schiller. Deixa eu pegar aqui o livro. É muita verdade junta, né? Tem aqui, ó, a morte de Empédocles, do Hölderlin, do grande Hölderlin. Não li essa obra ainda, mas vai tratar aí da morte do grande Empédocles de Agrigento.
78 páginas. Já até marquei quantas páginas que tem aqui para poder ler. Não li ainda. É muita cultura, é muito conhecimento, né? Infinitos saberes, né? Aham. 43 anos. Cara, o Hölderlin viveu tanto tempo. Nossa, ele viveu 73 anos. Eu achei que ele tinha vivido menos. Eles viviam menos, né? Antigamente vivia-se muito menos, né? Era os 100 anos de hoje, né? 73? Era os 100 anos. Isso. Nossa senhora, 73 anos, 200 anos, né? Que lindo. Pois é. Então o Empédocles ele falava sobre isso, né? Interessante. Sobre o amor, quanto que ele une, né? Enquanto que o ódio separa, né? Osmin, então, ali em 2 horas, já chegando nos últimos 30 minutos de ópera, né? Já estamos aqui com 45 minutos de gravação, tá ótimo. O Osmin, então, descobre os 2 casais juntos, e ou seja, a fuga fica ali em risco. Né? O Osmin é aquele vilão, é o clássico vilão. Né? Ele tá ali exatamente para causar a discórdia, para matar quem tiver que matar, para perseguir. Né? Tem que ter esse tipo de figura na ópera, tem que ter. Né? Nem que seja o próprio protagonista. Para dar um enredo. Como Mozart fez, a gente percebeu isso, por exemplo, lá no Dom Juan. Dom Juan, isso mesmo. O Dom Juan, onde o próprio protagonista é o vilão, né? Então, assim, na Flauta Mágica a gente não tem isso, porque o protagonista, né, é um protagonista bonzinho, né, o mocinho que quer passar pelo caminho da verdade. Sim. Nas Bodas de Fígaro, coitado, o Fígaro é um coitado, né? Então, assim, e na Clemência de Tito, o Tito é um cara super bonzinho, tanto é que o nome da ópera é exatamente a Clemência de Tito, né? Para mostrar o quanto que ele é bondoso, clemente, né? Então aqui a gente tem o Osmin, então, como esse vilão, tá? Tem que ficar registrado isso aí. Ele chega o Pachá, fica irritado com esse plano de fuga da Constanze, chama ela de sereia, isso é muito interessante, aí vem mais ou menos a cultura entrando aqui em questão. Por que ele chama ela de sereia? Por que será? Porque as sereias têm aí na mitologia esse caráter traiçoeiro. Canto, né? O canto encantador, da sereia, né? Isso, lá no canto duodécimo da Odisseia, né, do Homero. Ou seja, as sereias, elas têm esse caráter aí traiçoeiro, né, que pode iludir, né, com seu canto e levar para uma armadilha, né? Então, isso é muito... Isso apenas uma cultura bem desenvolvida pode perceber. Apenas uma mente afiada culturalmente pode perceber esse tipo de coisa. É uma astúcia, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E a gente só adquire isso como? Dedicando horas e horas da sua vida, lendo, assistindo ópera, e vai para lá, vai para cá. Usa o chat GPT se for preciso. Pega a porcaria do livro. Entendeu? Mas tem que ter essa paciência de trabalhar os conceitos, de trabalhar a história, tem que ir atrás, Ter uma intelectualidade aguda, ter uma intelectualidade profunda, exige empenho que nem fazer musculação. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Não é simples assim. Trabalho longo, né? Longo. Então aí a nossa sereia, né? O Pachá Selim chega ali, fala, olha, você é uma sereia. E aí o que acontece? Ele já descobre aqui o Pachá, então, que o Belmonte é filho do seu maior inimigo, a cena super hilária essa parte foi a mais legal de todos. Nossa, vem aqui, você é filho do fulano de tal, então me dá um abraço. Me abraça aqui, né? Me dá um abraço. Exatamente, né? Então, ou seja, o maior inimigo, né? E aí ele diz o porquê que era o maior inimigo. Porque o pai dele foi um homem, um espanhol, né? Que o fez perder muita coisa, né? Um amor, dinheiro e até a pátria dele. Bem forte, então isso é interessante. E aí mais pra frente, já chegando no finalzinho mesmo da ópera, nos últimos 10 minutos ali,
o Pachá não quer seguir o exemplo de crueldade do seu inimigo. Né? Essa parte foi muito boa. Então ele concede a liberdade aos cativos. Né? Sim. E qual é a lição, então? Retribuir uma injustiça como uma boa ação. Isso. É muito melhor do que pagar o mal com o mal. Né? Então, aqui entra o perdão, aqui entra a misericórdia. Verdade. Vou anotar aqui só para deixar claro. Perdão é bem forte nessa cena. Nossa. E ele soube muito trabalhar esse perdão, né? Isso. Foi muito trabalhado. Muito bom. E aí o Belmonte, ele fala isso. Ele fala, Belmonte, você tem que contar pro seu pai que eu te mantive cativo aqui. E que eu te libertei. Né? Então ele fala, olha, isso tem que ser uma lição pro Belmonte para ele se tornar um bom homem. Olha aí. Ele fala isso. Né? Ou seja, mostra lá pro seu... Isso, mostra lá pro seu pai o que é um homem, um governante, um homem poderoso, mas com virtude. O homem de verdade. Isso, então aqui é importante a lição aqui é que o poder exige virtude. Sim. O poder exige virtude. Não tem aquela história lá do homem, aí geralmente vem sempre um incauto, né? Assim, lembra lá do filme do Homem-Aranha? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Sim. Agora, você cita agora o Rapto do Serralho, do Mozart. Fala, olha, né? O poder exige o quê? A compaixão, o perdão, a misericórdia. Cita agora, né? Como a gente vê lá na ópera de Mozart, né? No Rapto do Serralho, o poder não pode excluir a virtude. Então, vamos dizer que ele estava com a terapia em dias, né? Isso. Estava trabalhado já. Exatamente. Nada mais feio do que a vingança, dizem eles em 2h26. Sim. Nada mais feio do que a vingança. O perdão é para as grandes almas, dizem no último minuto. Sim, muito boa essa frase lá. Isso, aí no final vem uma vida longa ao Selim e que a sua honra seja o seu patrimônio, seja a sua grande riqueza. Né? Isso. Então, ou seja, porque tem coisas mais importantes não é só o dinheiro, do que só o poder de coagir o outro. Né? E a honra seja seu patrimônio, né? Que ele fala aqui. Exatamente. Então é isso, querida Andréia. Por mim, tá mais do que suficiente o que a gente discutiu aqui. Quase uma hora de encontro. Bem resumido, né? Isso, acho que a gente discutiu coisas bastante interessantes aqui, né? Para uma hora. Foi sim, muito bom. Foi intenso, mas tá valendo a pena. Tem algo mais a falar? Fique à vontade. Não, é isso mesmo, assim, eu gostei dele ter trabalhado essa questão do perdão, né, que, assim, é um assunto muito difícil de lidar, né, algumas pessoas morrem com essa falta do perdão, né, assim, e é isso, assim, eu acho que é possível trabalhar esse perdão, e eu gostei muito, porque é um assunto muito, muito atual, né, assim, pessoas que vivem com essa falta de perdão a vida toda. Então, eu gostei muito, foi muito bom. Legal. Muito bom estar aqui hoje. Eu tava mais à frente que eu tava brincando com o negócio do Homem-Aranha, né? Eu usei um adjetivo, o incauto, né? Eu queria falar inculto, né? Eu queria falar um inculto, né? E um incauto também, mas uma pessoa mais inculta, né? Sabe, sempre essas coisas repetidas como papagaio por aí, né? Sim, então, sim. O nosso clube tem esse objetivo, né, também de mudar as referências, né, do que você usa no seu dia a dia. Você vai começar a mudar. Você vai começar a mudar. Você vai falar, pô, peraí. Você vai, por exemplo, você tá lá, por exemplo, assistindo a premiação do Oscar, por exemplo. Aí aparece lá os indicados a melhor atriz. Aí aparece lá. Não sei quem lá em como é que é o nome do filme lá? Estou aqui? Do Witcher, lá do Mágico de Oz.
Aí Ah, daqui a tá. pouco Torres, aí isso aqui. Daqui a pouco não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco Angelina Jolie com Maria Callas. Pô, saiba quem é Maria Callas. Gente Sei que não lá. sabe quem é Maria Callas. Maria Callas foi a maior cantora lírica de todos os tempos. A maior soprano que a gente teve. Né? Só que ninguém Dessas óperas, conhece, né? ninguém Não tem conhece. Então, cultura, né? assim, mude suas referências, sabe? Trabalhe suas referências. Você pode ter suas referências pop, as referências, citações de Chaves, como eu também tenho. Mas você pode ir além, sabe? Tem que ter um pouco mais de tesão pelo conhecimento, sabe? As pessoas estão muito no feijão com É isso. arroz, em citaçõezinhas de Instagram, sabe? Em referências de. Sabe? Então vamos trabalhar um pouco mais disso, né? Vamos lá atrás de coisas de realmente de grande valor. Né? E as questões de grande valor, às vezes, não custa nada, né? Você pega na internet muito fácil, né? Não tem custo para isso, né? Só ir lá e analisar, né, a situação e pegar mesmo, assim, no PDF, alguma coisa. Exatamente. Tá bem Então, acessível, né? hoje em dia tá tudo muito acessível. Então, assim, só não tem quem não quer. E se quiser, é só ir atrás que vai dar certo, né? É isso. Então tá bom, dona André. Muito obrigado pela sua presença. Ainda bem que você apareceu, porque senão eu faria tudo isso aqui sozinho, né? Você sabe disso, né? Eu sei que você é muito assim mesmo. Você faz, assim, não chegou ninguém, você faz do mesmo jeito, né? Eu vou fazer isso. porque é isso, tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Então tá bom, André. Isso aí. Muito obrigado aí, viu? Poxa, muito, muito bom estar aqui. E até a próxima aí. Até a próxima. Se Grande encontra aí em abraço, julho. Bruno. Um Até abraço, mais. viu? Com Tchau, Deus. tchau. Tchau.